Nós estamos na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, nessa noite do dia 24 de novembro de 2020, quinta-feira, às 19h40, quando iniciamos a nossa palestra. E hoje nós recebemos a nossa companheira Rosângela Figueiredo, trabalhadora do Centro Espírita Aristides Silva, que fica localizado na cidade de Petrópolis. E a Rosângela, Teresópolis, desculpe, cidade de Teresópolis, região serrana, né? Nossa cidade vizinha a Petrópolis, onde nós residimos. E hoje a Rosângela vai fazer o nosso estudo baseado no livro de Leonardo Boff, que se chama A Oração de São Francisco, uma mensagem de paz para o mundo atual. E o tema de hoje é o tema da oração de São Francisco, porque nós estudamos a oração de São Francisco, cada palestra, uma vez por mês, selecionamos um tema da oração de São Francisco. E o tema elegido para hoje é: onde houver trevas, que eu leve a luz. Então, Rosângela, você tem tempo até 20h25, faltando 5 minutos para 8h30, para encerrar, tá bom? Bom estudo para você. Então, primeiro, boa noite a todos. Sempre, para mim, é sempre assim renovador, né, espiritualmente falando, estar junto com todos vocês, porque eu sempre estou em aprendizado. Eu falo que eu sempre estou em aprendizado. E quando eu vi esse tema, e eu vi que eu tinha esse livro também, né? Eu falei, nossa, mãe, vai ser um tema muito atual, né? Primeiro, também porque é Leonardo Boff e eu tenho um certo carinho por ele. Eu gosto muito, muito, muito dele mesmo, né? E esse tema escolhido é algo assim que hoje eu estava relendo ele, é algo que nos chama mesmo, sabe? Porque ele começa assim: só sabe da luz quem conheceu as trevas. Só esse comecinho dele já faz a gente refletir, né, na nossa condição humana, né? E realmente só quem conheceu as trevas vai saber da luz. Só quem conheceu a fome vai saber o que é ficar, né, sem ter o que comer. Só quem adoeceu vai valorizar a questão da saúde. E ele faz, como se fosse assim ele vai nos convidando, né? Durante a leitura, ele vai fazendo um convite a todos nós para nós entrarmos nessa mensagem, que é a mensagem que Francisco de Assis nos traz, tá? E vai nos levando, vai nos mostrando até esse momento que estamos vivendo, na sociedade que estamos vivendo, no mundo atual que estamos vivendo. E ele continua assim: então, se dá conta que um palito de fósforo aceso pode espantar sozinho todas as trevas do ambiente. Há muitos tipos de trevas. E aqui ele coloca, e é verdade, né? Um palito, num lugar onde há trevas, vamos dizer, num quarto escuro, se você entra com um palito, você já ilumina, né? Então, há condições de você fazer, levar essa luz. E ele diz assim: mas há muitos tipos de trevas. Por isso que eu falo que o texto dele é um texto muito atual, é filosófico, é psicológico, é religioso, é o que nós quisermos que ele seja, ele vai ser, e de acordo com o entendimento de cada um de nós. Ele diz assim: treva dos olhos, a cegueira física, uma das lesões mais prejudiciais para o ser humano, que lhe rouba o mundo das cores, das paisagens e dos rostos humanos. É romântico também, porque realmente, né, a treva dos olhos, a cegueira física, quem tem essa cegueira física, né,
o quanto ela deixa de ver a beleza, né, da natureza, a beleza das flores, das plantas, das árvores, dos lugares, né, a beleza. Às vezes eu adoro, eu sempre coloco aqui na TV, né? Eu boto sempre música tranquila, relaxante, geralmente tem vídeos. E eu gosto muito quando tem aqueles vídeos mostrando o fundo do mar, a diversidade de peixes, a diversidade de plantas. E aí a gente para e fala assim: abençoado sejamos todos nós que estamos tendo a oportunidade de olhar, dos nossos olhos, né, estarem bons. Por isso, o cuidado, de cuidar mesmo, valorizar mesmo cada parte do nosso corpo. Né? Tem um livro chamado Moléculas, a Emoção das Moléculas, ou Moléculas das Emoções, né? Onde a autora diz que cada molécula nossa tem uma emoção, elas têm emoção. Né? E até eu falei no domingo passado, no nosso estudo, dizendo o seguinte: quando você está ressentido, quando você está entristecido, quando você está amargurado, o seu rins está entristecido, o seu coração está amargurado, o seu estômago está amargurado, todo o seu ser está amargurado. Então, é o que ele coloca aqui, quando ele diz dessas trevas dos olhos, dessa cegueira física, né? Ser prejudicial ao homem e roubar a ele o mundo das cores, roubar a ele essas paisagens. E ele vai falar mais à frente daquelas trevas que a gente faz questão de estar. E são trevas aonde nós nos roubamos, né? E essa, com certeza, são as piores trevas, né? Aí ele diz assim: a ciência, que recupera a capacidade de ver e trazer luz aos olhos dos cegos, realiza a função messiânica de libertar das trevas. Gente, eu achei lindo quando ele coloca isso aqui: realiza a função messiânica de libertar das trevas. Quantas pessoas que conseguem recuperar, ter a recuperação, a oportunidade de ver, né? Quantas pessoas, eu me lembro, há muito, muito tempo, era um jovem que teve um problema e ele teve, assim, começou a recuperar a visão, fez a cirurgia, foi nos Estados Unidos, e ele ficou tão encantado, entusiasmado, quando começaram a tirar a venda, e quando ele começou a olhar, que ele chorou, e ele chorou assim de ver, tinha os balões que a família levou até para o quarto, né, de várias cores, e ele se emocionou com aquele tipo de coisa que fala para ele, são as cores, e ele chorou. E às vezes a gente temos a capacidade de ver e a gente nem se emociona. Parece assim: isso é tão comum. A gente olha uma rosinha, mas isso é tão comum. Olha a natureza, olha o céu azul, por exemplo. Uma coisa que eu acho maravilhosa na Serra é o outono, quando agora não, né? Porque só chove, né? O céu azul, o azul é um azul tão diferente, é um azul assim forte, lindo, maravilhoso, sabe? Que você olha assim, às vezes, quando eu saio no jardim, eu olho e falo: nossa, que coisa mais linda. Eu lembro que eu sempre comentava com o Fábio sobre isso, eu falei assim: gente, que azul maravilhoso que está. Então, muitas vezes a gente não tem essa oportunidade. Eu me lembro, certa feita, acho que foi da Lila, muitos anos lá no CEOI, que ela falou para mim que um dia ela vindo pela rua, e lá na rua Mapendi, teve uma época que tinha um pé de ipê amarelo, né? E ela falou assim que ela sempre passou por ali e ela nunca tinha notado aquele ipê amarelo. E, gente, que é a coisa mais linda que ipê. Ipê amarelo, tem ipê de várias cores, né? Aquela no Japão, só que eu esqueço,
né? Umas árvores que tem no Japão, que são lindas, lindas. Nos Estados Unidos, interior dos Estados Unidos, quando é o outono, aquelas folhas acastanhadas, tantas coisas maravilhosas que os nossos olhos veem e que nós não, muitas vezes, não valorizamos. Como dizer assim, essa coisa de gratidão pelos meus olhos, gratidão pelos meus braços, gratidão pela minha pele, pelos meus órgãos funcionando, né? E como ele diz aqui, continuando, treva dos sentidos, a incapacidade de sentir com o coração. Aí aqui a gente começa, e aí ele começa a nos trazer para, vamos botar assim, a sociedade de hoje, o dia de hoje, né? Essas trevas dos nossos sentidos. Quantos de nós estamos, principalmente nesta pandemia, nos colocando de forma assim tão fechada em nós mesmos, tão assim, não vendo tantas outras coisas que estão acontecendo que podem ser sim, positivas, mas que muitas vezes a gente está assim, mas como eu sofro, coitado de mim, não sei o quê. Enquanto ocorre, sim, esse sofrimento dessa pandemia para todos nós, mas há tantas pessoas trabalhando, há tantas pessoas ajudando umas às outras, há tantas pessoas fazendo alguma coisa, tirando essa treva dos olhos, como ele diz, treva dos olhos, a cegueira física, uma das lesões mais prejudiciais para o ser humano, que lhe rouba o mundo das cores, das paisagens e dos rostos humanos. E é muito interessante e é verdade, né? Principalmente agora, muitos de nós que estamos muito dentro de casa, alguns cumprindo com protocolo, né? E aí você olha assim, alguns de nós estamos aprendendo a cumprimentar os outros pelos olhos, porque não dá para sorrir por causa da máscara. E você vê, você sente, quem tem aquela sensibilidade, sente quando alguém está te cumprimentando. Parece que os olhos sorriem, né? Parece que os olhos mostram, oi, olá, tudo bem? Sabe? Quer dizer, então, isso é uma forma de nós, é uma nova ferramenta que vai acontecer e vai ficando com a gente. Não, depois de passar essa pandemia, eu nunca mais vou usar a máscara. Mas quando você estiver doente, usa a máscara pelo outro. Se você não quer usar por você, é problema seu, mas usa pelo outro, porque lá no Japão e em outros países, as pessoas, quando estão resfriadas ou estão com qualquer tipo de enfermidade, ela usa a máscara, não é só para proteção dela, não. Ela usa em respeito ao outro, né? E é o que ele está colocando aqui, né? Essas trevas dos olhos, a cegueira física, lesões mais prejudiciais para o ser humano. Essa treva que muitos de nós estamos deixando que ela tome o espaço dos nossos olhos, né? A treva ou a trave, né? Como Jesus fala, vês o argueiro nos olhos do outro e não a trave que está nos seus olhos, né? E como ele fala aqui, trevas dos sentidos, a incapacidade de sentir com o coração. Ele vai fazendo esse jogo, esse jogo de palavras, né? Treva, luz. Agora ele botou treva dos sentidos. Será que nós estamos com essa treva dos sentidos muito arraigado dentro de nós? Penso que são perguntas que precisamos fazer a nós mesmos em relação a isso. E ele continua dizendo assim, a ciência moderna prolonga a capacidade dos sentidos no esforço de identificar as constantes da natureza, inclusive do fenômeno humano.
mas atomizou, quer dizer, diminuiu a realidade em 1000 pedaços e sobre cada um deles construiu um saber específico. E é muito interessante que aqui, depois a gente vai ver mais o que é esse atomizar, o que é esse diminuir, né? Em 1000 pedaços. Até eu vou dar até continuidade para a gente ligar e fazer esse link com o nosso pensamento. Ele diz assim: alguém só sabe de plantas. Das plantas, só as tropicais. E das tropicais, só as medicinais. Das medicinais, só as anticancerígenas. E assim por diante, em todos os campos do saber. E é isso que está acontecendo. Por exemplo, eu vou no médico, no ortopedista, aí ele fala assim, eu só trato da mão. O outro fala assim, eu só trato do polegar. O outro fala, eu só trato do dedo. Parece que a nossa, vamos dizer, a nossa medicina, mesmo com toda essa modernidade, ela compartimentalizou tudo em pedacinho. Se você vai no médico oftalmologista, eu só trato da íris, eu só trato não sei o quê. Aí eu me lembro que antigamente, quando éramos, né, a não ser a Aline, nossa, a mais novinha da novinha da novinha, quando a gente era pequeno, ia ao médico, era o clínico, ele via tudo. De cachumba a sarampo, espinhela caída, não sei o quê, e aquelas coisas todas. Hoje são várias. Tudo bem, hoje são especializações. Eu trato do seu dedo. Mas, de repente, vamos dizer que. Ou então eu trato só da mão, não trato do resto. De repente, eu posso estar com um problema nas mãos, pode ser não apenas o problema das mãos, pode ser algo também muito de dentro de mim. E é como se as minhas mãos não quisessem. Isso, cada caso, um caso, tá? Porque a gente sabe que há situações que realmente refletem. Mas tem pessoas que, às vezes, ela está com um problema. Vamos citar outro problema qualquer. Começou a ter problema para andar. É coluna. Aí vai ver se é coluna, se não é, não sei o quê. E aí o médico fala assim, vem cá, você está com alguma preocupação? Você está com medo de caminhar? Aí a pessoa como que desaba, fala, realmente, eu estou tendo problemas para caminhar, não sei o quê. E a pessoa se abre, se fala tanto, e depois se descobre que não era, a causa não era só a mão, a causa vinha anterior à mão, às mãos, ou a causa vinha anterior à questão da coluna, né? Às vezes a pessoa ela chega assim tão caída no consultório, com o corpo tão pesado, e quando ela conversa, quando o médico é um médico que olha de forma holística, e quando ele toca em alguns pontos, parece que a pessoa tira aquele peso e parece que aquilo dá um novo ar para ela e ela se sente bem. E é o que ele vem falando, quer dizer, que às vezes tem pessoas assim, eu conheço planta, mas só as tropicais. Dentro das tropicais, não, só a que trata da saúde. E é muito interessante que, se a gente for ver os indígenas, uma vez eu estava vendo isso, ele entra na mata, ele fala de cada planta e o que cada planta serve. Olha só que interessante, ele pega no todo, né? Ele chega e fala, essa planta é para isso, essa planta é para aquilo, essa planta... Quer dizer, ele não fica só assim, não, eu só conheço a planta que trata disso, ponto. Né? Porque é dentro da simplicidade, e é o que ele vai colocando aqui. E aí ele continua assim, os cientistas perderam a percepção da totalidade e ficaram cegos diante da complexidade dos fenômenos. Olha que espetáculo de frase que Leonardo Boff coloca. Os cientistas perderam a percepção da totalidade e ficaram cegos diante da complexidade dos fenômenos. E aí, vamos trazer para nós como está a nossa visão
em torno do que está acontecendo, em torno também de nós. Será que também não perdemos, alguns de nós, essa percepção da totalidade? Será que eu estou vendo as coisas na sua totalidade ou eu estou vendo as coisas nos seus quadradinhos? Né? Porque a nossa vida não é vida de quadradinho. Né? A nossa vida não é a vida aquela vida que eu tenho que ficar na minha zona de conforto. Eu tenho que ficar no meu espaço. Não, aqui é o meu espaço, aqui sou eu e mais ninguém. Eu preciso ter essa empatia, eu preciso olhar lá fora. É que nem um pintor, quando ele vai criar a sua obra, né, aquela energia que vem dentro dele, eu fico sempre admirando o quadro que está atrás do Menezes, né? A energia, a sinergia das cores, né? Você colocar aquilo tudo ali, você fazer toda aquela criação. Com certeza ele não separou o vermelhinho para cá, o azulzinho para lá, isso para... Não, tem alguma coisa. Há alguma coisa importante e que faz com que essas cores venham. E é o que ele está colocando aqui. Ele continua dizendo assim: das múltiplas dimensões da razão, privilegiou-se a uma, a instrumental analítica, razão tecnológica, com a qual se conseguiu, em parte, o domínio do mundo. A construção da máquina de morte que pode exterminar várias vezes a biosfera e conseguiu também criar a penicilina e chegar à Lua. Ao mesmo tempo que o homem criou, né, vamos dizer, a bomba atômica, ele criou também a penicilina e chegou à Lua. Quer dizer, nós vivemos nessas múltiplas dimensões da razão que nos privilegiou essa instrumental analítica. Mas só que hoje estamos vivendo um momento em que a necessidade de ampliarmos o nosso pensamento, de ampliarmos a nossa visão, de tirarmos essas trevas que estão em nossos olhos, faz-se necessário. Somos viajores do tempo. Estamos aqui temporariamente. Enquanto estamos temporariamente, precisamos fazer o melhor. Podemos pensar, eu tenho condições de fazer o melhor? Sim, nós temos, porque senão vai acontecer o que aconteceu dentro do estudo que a gente está fazendo do irmão Jacó, quando ele chega do outro lado, né, passado todo o período dele, e aí ele faz uma pergunta ao irmão Andrade. Por que lhe perguntasse pelo julgamento de meus atos, respondeu que a morte não nos conduz a tribunais vulgares, e sim a própria consciência. Então, essa bênção da gente estar fazendo esse estudo também, e quem já leu esse livro, é importante, porque quando a gente retornar à nossa verdadeira pátria espiritual, não vai ter um júri para nos julgar, vai ter a nossa consciência. E aí eu vou parar e pensar, será que eu fiz tudo o que eu precisava fazer? As mínimas coisas. Será que eu vi aquela flor pequena que eu precisava ver? Será que eu vi aquele pequeno bichinho, tudo colorido, tudo diferente? Ah, mas, Rosângela, isso não vai fazer diferença na nossa vida. Sempre faz. Tudo que o Pai criou faz diferença na nossa vida. Uma vez eu ouvi algo dizendo o seguinte: o bater de asas de uma borboleta lá do outro lado do mundo repercute para o lado de cá. Porque é o quê? Vibração. São as vibrações. Ah, mas o tsunami não vai nem chegar perto daqui. Mas não é só isso. É a psicosfera,
é toda a energia. Nós somos engenheiros em escala bem menorzinha. Somos, como diz André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, somos deuses em co-criadores menores. Co-criador maior, no capítulo 1, é Jesus e toda a Pleiade. Nós somos deuses co-criadores menores. Então, nós precisamos trabalhar isso tudo, né? E ele continua assim dizendo: mas esse tipo utilitário de razão cobrou um preço excessivo. E é verdade. Nós vemos aí que, principalmente em relação ao materialismo, está sendo um preço alto que estamos pagando. A pandemia é um exemplo. A pandemia está sendo esse grande exemplo de um utilitário que estamos pagando um preço excessivo. Ah, mas que isso? Surgiu lá na China, é problema da China. Não. Tanto não é problema da China que ela chegou aqui. Chegou em vários lugares, chegou em várias partes. E é um ser invisível que o homem não consegue ainda encontrar, vamos dizer assim, combater frente a frente, né? E aí a gente para pensar, eu principalmente paro para pensar na homilia, que me marcou muito. Eu admiro demais o Papa Francisco, né? Na homilia que o Papa Francisco fez em abril, quando ele estava chegando lá na praça, acho que é Praça de São Marcos, né? Se eu não me engano, eu acredito que seja. Se não for, alguém me corrija, por favor. E ele vai chegando, e ele, quando está lendo a homilia, ele fala assim: como querer uma sociedade saudável num mundo doente? O nosso mundo estava doente. Nós estávamos doentes, mas não era essa doença do vírus, mas o vírus veio. Porque muitos não tinham tempo para mais nada, a não ser trabalhar, a não ser ter, a não ser não estou nem aí se o próximo está passando fome. E aí descobrimos no nosso país que nós temos quase ou mais de 30 milhões de invisíveis. Ué, mas tínhamos, sempre tivemos. Nós não víamos. Praça de São Pedro, isso, Praça de São Pedro, né? Quer dizer, nós não víamos o outro, nós não estávamos nos vendo dentro de casa, né? E aí ele aqui continua assim: ocasionou uma espécie de cegueira verdadeira. Olha, isso aqui é brabo, quando ele coloca, né? Ocasionou uma espécie de cegueira verdadeira, lobotomia no espírito humano, lobotomia, intervenção cirúrgica no cérebro. Estávamos quase todos, ou se não todos, ou alguns, com suas exceções, com os nossos cérebros em lobotomia. Sabe? Passando essa dificuldade, e parece que a gente não estava conseguindo trabalhar, né? Tudo isso que passava e passa na nossa cabeça, ou tínhamos um orgulho em excesso, ou tínhamos uma humildade travestida de humildade que não era humildade, ou então aquela coisa de chicotear as costas e falar: minha culpa, eu mereço sofrer, eu mereço apanhar da vida, eu mereço isso. Não, vamos lá. O que nos falta é o que ele coloca aqui, quando ele diz dessa lobotomia no espírito humano, que ficou insensível à mensagem da beleza e da grandeza do universo. Quantos estão insensíveis? E essa pandemia abençoada, ela vem exatamente para sacudir e falar: desperta tu que dormes, acorda, né? Acorda, é a hora, é agora. O que ficou lá atrás, algumas coisas, o que ficou atrás não vai ter como mudar, não tem. O que vem lá pela frente, a gente não sabe.
O que nós temos que viver é o presente, é hoje. O hoje é importante demais, o agora é importante demais na nossa vida. E ele continua: fez-se cego ao mistério do real, colocando sob suspeita a emoção, o afeto e a ternura, sob pretexto de que impedem um conhecimento objetivo da realidade. Tentaram matar Deus. Um escritor escreveu: Deus está morto. Não, Deus está mais vivo do que nunca, porque ele está dentro de cada um de nós, né? Eu assisti, tem até um filme gospel, tem Deus está morto 1 e Deus está morto 2. Quem desejar assistir, assista, é maravilhoso essa história, né, sobre o Deus está morto. E é exatamente isso que Leonardo Boff está trazendo para a gente. Tentaram, né, fazer fez-se cego ao mistério do real, colocando suspeita a emoção, o afeto e a ternura, sob o pretexto de que impede um conhecimento objetivo da realidade. Ah, mas o quê? Se emocionar com isso? Isso acontece com todo mundo. Ah, perdeu milhões, mas daqui a pouco recupera. Ah, perdeu a vida, mas todo mundo vai morrer. Parece que virou como uma insensibilidade, né, dentro de nós, ao olhar o outro, não olhar com amor. Não, a intolerância religiosa, a intolerância de gênero, a intolerância em várias e várias fases. Sabe? Aquela coisa que hoje não funciona mais. Você não sabe com quem está falando. Sim, porque quando chegar do outro lado, não vai adiantar eu me apresentar como fulano de tal, doutor fulano de tal. Antigamente era barão. Barão, condessa, rei, vice-rei, não sei o quê. Hoje é CEO, hoje é várias outras profissões. Não, porque vai perguntar assim, vem cá, o que de bem você semeou lá, quando você estava lá? Ah, eu tentei semear o bem na minha família, mas olha, a minha família que o Senhor me deu, o Senhor, olha, pelo amor de Deus. Ou família complicada. Como se a família fosse, e você? E eu? Será que não sou eu a pedra no caminho da minha família? Será que não sou eu que, muitas vezes, estou ali atrapalhando ou impedindo o crescimento porque eu sou orgulhosa, vaidosa? Não, porque eu sei tudo da vida. Né? Então, é ter uma coisa que a gente precisa desenvolver em nós, a arte da escutatória. Continuando, por causa do nosso horário, né? O efeito dessa lesão visual, intelectual, foi separar ciência de religião, economia de política, política de ética e ética de espiritualidade. Dilacerou-se a unidade da experiência humana. O resultado é uma espantosa falta de cuidado com a natureza, com o ser humano na integralidade de suas dimensões, com os milhares de pessoas que vivem no nível abaixo da sobrevivência e em condições que atentam contra a dignidade humana. O crescente fosso entre ricos e pobres provoca cada vez menos indignação ética. É necessário nós trabalharmos a questão ética na nossa vida. É necessário olharmos para o lado e ver que há pessoas que estão vivendo em sub-humanidade. Não temos como fechar os olhos para isso mais. Aquele que quer realmente ficar cego para essas questões vai sofrer muito, porque não há como ficar cego. Porque ele pode ficar cego, mas um outro sentido dele vai potencializar e ele vai sentir essa miséria humana na própria pele, né? Há ainda trevas do espírito, a cegueira em face da dimensão espiritual da realidade. O ser humano se faz cego espiritual quando não capta o outro mundo dentro deste mundo. Aquilo que nós vimos, né? Quando ele acha que ele está aqui e vai ficar aqui eternamente. Não vai. Nós estamos de passagem.
Mas a minha passagem neste planeta, ela tem que ser a melhor. Desta vez, ela tem que ser a melhor, né? A cegueira, aí ele continua, perdeu a finura de espírito que identifica o fio sagrado, que une e reúne, impedindo que a parte capte o todo dinâmico, harmonioso e cheio de sentido. Esse fio sutil que tudo liga e religa é o princípio criador, é Deus. Ponto. Não tem como. O fio que me liga é Deus. Deus é o fio que nos liga à vida. Então, o homem pode fazer o que ele quiser, ele pode não querer crescer, ele pode não querer seguir em frente, ele pode fazer o que quiser, mas um dia ele vai estar perante essa divindade maior em pensamento e vai sentir e vai curvar-se, né? O que significa levar luz onde houver trevas? Perdão. A cegueira espiritual impede de ouvir a voz interior, Deus nos falando à consciência. Embaraça ver o pobre e o injustiçado como um desafio à solidariedade, uma aparição para os cristãos do próprio Cristo crucificado, gritando por ressurreição, né? Alguns querem deixar o Cristo na cruz. Ele não está na cruz. Ele já saiu da cruz há muito tempo. Muitos de nós é que queremos nos colocar na cruz, mas nós não temos condições para tal, tá? Essas trevas espirituais ocasionam a sensação de estarmos perdidos, de não sabermos quem somos, nem a serviço de quem estamos. Temos que acordar, porque nós estamos a serviço de Deus, nós estamos a serviço do próximo, nós estamos aqui para servir ao outro e não ser servido. O que significa levar luz onde houver trevas? É levar uma atitude geradora, imbuída de enternecimento e compaixão, capaz de lançar uma luz diferente sobre as chagas abertas. Outras vezes, significa levar o testemunho de vida de quem muito sofreu, cujo sofrimento não foi em vão, porque se acrisolou, amadureceu e descobriu um novo caminho para a vida. Então, é a nossa essa atitude geradora, essa compaixão pelo outro que nós precisamos ter. Nós precisamos desenvolver em nós essa compaixão, esse amor, olhar o outro com olhos de amor. Não importa se o outro é o pior dos facínoras, não importa. Porque no final vai ser entre ele, entre aspas, facínora, e Deus. Não vai ser entre ele, entre aspas, facínora, e nós. Por fim, levar luz onde há trevas pode significar levar uma experiência viva do sagrado, uma palavra de sabedoria dos mestres orientais do Oriente e do Ocidente, um texto inspirado das escrituras cristãs, capaz de transmitir uma experiência de luz, recriadora do sentido da vida e de promessa de eternidade bem-aventurada. Não é esse o testemunho de tantos convertidos de ontem e de hoje? E aí, essa é a pergunta para nós. Qual é realmente o nosso trabalho, a nossa missão? O que eu tenho que fazer? E ele termina: Senhor, onde houver trevas, que eu leve a luz. Vós sois a luz verdadeira, que ilumina cada pessoa que vem a este mundo. Fazei que eu possa, por palavras inspiradas, por gestos consoladores e por um coração caloroso, dissipar as trevas humanas, para que a vossa luz nos mostre o caminho e trazer alegria à vida. Amém. Gente, esse é um dos textos, né? É maravilhoso que possamos realmente sentir dentro de nós essa força, essa energia. Vamos tirar essas trevas,
porque a gente precisa viver na luz. Ah, mas Rosângela, está tão difícil viver na luz, você olha... Não, é luz, porque o Cristo também veio e passou as dificuldades que ele passou e não tinha nada a pagar, não tinha nada a sofrer, não tinha nada, nada. E quer queira, quer não, a gente tem os nossos reajustes, ajustes e reajustes, né? Então, que fica essa mensagem de Leonardo Boff, né? essa interpretação que ele faz, maravilhosa, da mensagem de Francisco de Assis, e que isso desperte dentro do nosso coração. A hora é agora. Precisamos tirar as trevas do mundo, e cabe a cada um de nós, aqueles que se dizem cristãos, começar o trabalho, começar a tarefa a partir de hoje, a partir de agora. 3 minutos. Nós agradecemos a Rosângela essas reflexões que foram muito importantes. Realmente, o texto de Boff é maravilhoso, que nós possamos refletir bastante sobre tudo isso aí que ela trouxe para nós essa noite. Então, vamos encerrar a nossa reunião e eu vou pedir à nossa irmã Vera Isaura para fazer a nossa prece de agradecimento. Vocês estão me ouvindo? Sim. Então vamos lá, agradecendo a Deus, nosso Pai amado, a Jesus, Mestre querido. E essa espiritualidade que nos envolveu, que continua nos envolvendo, nosso querido Francisco de Assis, que possamos aproveitar todo o estudo que recebemos, que nos faz refletir diante da nossa caminhada, das nossas atitudes, dos nossos pensamentos. Jesus, muito obrigado por estar conosco através dos nossos pensamentos e continue, Senhor, envolvendo a todos, encarnados e desencarnados, que nesse momento, todos nós, encarnados e desencarnados, tenhamos esperança e luz para poder iluminar onde quer que estejamos. Obrigada, Senhor Jesus, envolva-nos a todos, hoje e sempre, na graça de Deus. Que assim seja. Nós agradecemos a nossa companheira Vera Isaura pela sua prece e queremos fazer aqui uma divulgação que no dia 5 de dezembro, será um sábado, a nossa irmã Maria Cláudia vai fazer o nosso Fórum Espírita, é o 4º Fórum Espírita, que tem por título Fórum Espírita Jesus na Seara. E o tema vai ser sustentabilidade e os valores espirituais. Se eu não me engano, será às 16 horas, né, Denise? No dia 5, sábado, então nós já vamos convidando vocês. É o primeiro sábado de dezembro, vai acontecer esse nosso 4º Fórum Espírita. É Jesus da Seara e o tema sustentabilidade e os valores espirituais. Então estamos convidando a todos para estarem conosco. Então vamos nos despedindo aqui, agradecendo a presença de todos, agradecendo a Rosângela pela linda palestra, pelas reflexões. E que o Senhor abençoe a todos vocês, tá? Fiquem em paz. E amanhã estaremos de volta às 16h30, às 18h30, para o nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Beijo no coração de todos. Fiquem com Deus. Tchau. Que Assis nos abençoe. Vai o médico, Vera Isaura. Boa noite, queridos. Boa noite. Vai o médico, Vera. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.
Já deve ter... Ai, tá falhando aqui. Parece que todo mundo...